Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de segunda-feira, o título é Barreiras no Relacionamento com Deus. Irmãos, o que é o pecado? O que é que ele causa? Lembre-se que o título é Barreira no Relacionamento e é exatamente o que ele causa. E o que é que ele é? Desobedecer a Deus, transgredir a sua vontade, fazer contrário àquilo que ele pediu. Esse é o sentido do pecado. Lembra que quando Adão e Eva foram orientados por Deus a não comer do fruto, porque no dia que eles comessem, eles iriam morrer? A serpente chega até eles e faz com que eles desobedeçam a Deus. Então eles cometem aquilo que nós chamamos de pecado. E foi exatamente o que aconteceu logo em seguida. Adão se esconde junto com Eva, Deus vai até a eles e ele fala assim: ouvi a tua voz soar no jardim e tive medo e me escondi. Aí, essa situação nos faz lembrar Isaías 59, verso 2, porque os vossos pecados causam barreira entre mim e vós, e me impede que eu vos ouça. Diante dessa situação, o que o pecado causa realmente é essa barreira, descrita em Isaías 59 e o verso 2. Se nós formos ler o verso 1, ele fala assim: o meu ouvido não está agravado, que não posso ouvir, nem a minha mão está encolhida, que não possa ser estendida, mas os vossos pecados causam barreira entre mim e vós. E aí então ele continua. Essas barreiras, irmãos, elas são criadas por nós mesmos. O pecado, ele é extremamente desgraçoso, ofensivo e destruidor. O autor, o Cláudio Arantes, quando ele faz menção sobre algumas características do pecado, ele nomeou aqui pelo menos 12 delas. E me chamou a atenção a maneira como ele colocou. Olha só, eu vou ler para vocês aqui o que é que ele causa, segundo o parecer do Cláudio Arantes. Ele botou aqui: o pecado ele causa uma âncora, ou seja, é um gancho do pecado que ele fixa nos maus desejos. Ele apela, ou seja, chama a atenção, faz parecer aceitável, é isso de fato que o pecado causa. Ele seduz por insistência e persuasão intensa. Falamos sobre isso na lição de ontem, quando a questão de Sansão, com aquela falha de caráter que ele tinha, o pecado o seduzia constantemente. Engana, exagera o prazer, benefício e oculta e disfarça o mal. Esse engano do pecado ele é terrível. Ele faz o que é ruim parecer bom. Ele faz o que é desgraçoso parecer aprazível. Esse é o poder destrutivo do pecado. Ele separa, ele engana. Sim, a parte de separação, falamos, né? Ele quebra a comunhão com Deus e também o relacionamento um com o outro. Ele descreveu aqui outro ponto: corrói, inverte perspectivas, percepções, desejos e valores. É assim que ele faz, é como uma lepra que vai crescendo, crescendo até tomar conta de todo o corpo. Se você não buscar a cura, que é Cristo, lamentavelmente irá sucumbir. Ele também causa uma escravidão. Ele culpa a pessoa, o prazer que ele conduz a novas quedas, ou seja, deixa a pessoa como que escravo do pecado. Lembra de um hino do hinário antigo que era 91? Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e segui-lo até o fim, e servir-te até o fim. O outro ponto que, assim, escraviza e aprisiona, né, que são aqui semelhantes. Aprisiona no sentido de que controla a vontade e quebra a resistência. Ele destrói, endurece, condena e mata. É isso que o pecado faz. Eu quero deixar clara essa expressão de matar, porque o autor aqui, Marcos, quando ele fala esses 3 pontos cruciais do que o pecado causa em relação aos olhos, pés e mãos. Quando o próprio Cristo fala sobre as frases adversativas, ele fala assim: se o teu olho pecar contra ti, arranca-o e lança-o fora. Aí ele fala: se você olhar para uma mulher com desejo em coração, você já cometeu adultério. Jesus começa agora a levar o pecado com uma situação mais interiorizada e não só na prática. Quando ele mais comenta sobre isso no livro chamado O Maior Discurso de Cristo, os que estavam ali ouvindo a sua fala tinham aquele conceito de que ele vai agora punir os adúlteros, ele vai agora falar contra os romanos que cometem aí adultério em praça pública, eles cometem aí todo tipo de imoralidade sexual. Esse era o pensamento dos ouvintes de Jesus. Só que Jesus falou não só do ato, mas ele falou da intenção, do que passa no coração e que ninguém sabe, de onde vem então as pornografias, os pensamentos lascivos, a masturbação, que também é estimulada por pensamentos viciosos, quer quando a pessoa pratica o ato solitário.
e você quer uma orientação sobre esse assunto, eu aconselho você ler o livro Orientação da Criança. E ali nos últimos capítulos, ela fala sobre vícios secretos, poderes destrutivos em relação ao que causa na mente o poder que tem a masturbação. O livro é Orientação da Criança. Leia lá um dos últimos capítulos que você vai encontrar o que eu estou lhe falando. Um outro ponto que merece consideração. Ela fala, a autora aqui colocou as mãos e os pés. O que o pecado faz? Primeiro, ele causa cobiça. Primeiro ponto. Segundo, ele causa um julgamento, ou seja, a pessoa passa a ser um juiz. E o terceiro ponto, alimenta ódio. Esses pecados aqui que ela colocou são os pecados que envolvem a mente. Quando Marcos fala, ele fala pecado dos olhos, aí ele fala pecado também da mente, quando ele fala em relação ao ódio, e ele fala pecado das mãos, que a pessoa vai fazer algo com ela, é melhor com que ele arranque. Essa hipérbole, ou seja, a linguagem exagerada que Jesus usa, não era de fato levada em consideração a sua, vamos dizer, Jesus estava ali promovendo a automutilação. Não. Ele está dizendo que o pecado é tão destrutivo que, se for o caso de você entrar na eternidade, é melhor que você entre sem a mão, ou sem os olhos, ou sem o pé, ou sem qualquer membro do seu corpo, desde que você não tenha todos eles e se corrompa e leve todos para o inferno. E quando eu falei para vocês da questão do morrer ou perecer, eu quero deixar claro aqui o seguinte. Quando Marcos fala que o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga, ele está falando especificamente do Vale de Rinom, que ficava próximo de Jerusalém. Esse vale ali, do filho de Rinom, era um lugar onde se jogava ali muitos detritos de animais mortos, e ali, quanto mais os micróbios, né, os tapurus poderiam estar comendo, ele nunca passava a morrer, porque por mais que se lançassem mais coisas ali, ele continuava comendo, comendo e morrendo, porque isso nasce de um corpo em putrefação. Então, quando ele fala que o bicho nunca morre, está falando do verme em si. E o fogo não se apaga, porque enquanto havia o combustível, o fogo permanecia sempre ali queimando constantemente. Agora, eu preciso ser claro com vocês. Esse texto não deve ser aplicado a uma vida eterna de sofrimento quando Cristo voltar. Alguns usam, embora ele sirva para essa ilustração, que uma vez que a pessoa é levado a essa condição, ela leva a uma destruição eterna. E a Bíblia é repleta de textos em relação a isso. Em que sentido? Não há um fogo que nunca para de se apagar. Deus, a única coisa que a gente vê na Bíblia que aparece um fogo que não se consome é na sarça ardente. Quando Moisés tem a visão daquela sarça, ela ardia, mas o texto é bem claro, não se consumia, ou seja, ela não se queimava, não se destruía. Esse é o poder sobrenatural de Deus. Então Deus não vai dar duas vidas eternas, uma para o ímpio e uma para o justo. Um outro ponto que nos faz pensar, lembra daquele texto muito conhecido de João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. E o perecer quer dizer o quê? Morrer para sempre. Ele fala, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse contraponto é uma demonstração de que a vida eterna ela é contrária à morte eterna. A morte eterna não pode ser vista como fogo que continuará se queimando por todo o tempo. Agora, tem um ponto aqui que eu gostaria muito de comentar com vocês, é o texto que se encontra a expressão fazer perecer. O fazer perecer na Bíblia, irmãos, é destruição por completo. Quando Malaquias fala isso no capítulo 4 e o verso 1, e eu vou ler aqui na versão King James atualizada, aqui ela diz assim, ó, capítulo 4 de Malaquias, de verso 1 diz, pois com toda certeza vem um dia em que um fogo ardente, mais que uma fornalha, todos os arrogantes e todos os maldosos queimarão, como palha seca na fogueira, e aquele grande dia se aproxima, vem se aproximando depressa, não sobrará raiz nem ramo. Olha só, quando ele fala assim, queimarão, não é uma queima que nunca se apaga, queimarão como palha. Como é que a palha se queima? Se queima rápido e de forma instantânea, ou seja, completa. Ela não se queima de uma forma que ela permanecerá lá queimando. Eu li aqui a nova versão King James atualizada. Agora, olha só esses outros textos que eu achei interessante. O texto de Salmos, na Almeida Revista Atualizada, Salmo 145 e o verso 20. O Senhor guarda todos os que amam, mas os ímpios ele os faz perecer. Salmos 9, verso 5. Ele repreende as nações, fizestes perecer o ímpio, apagaste o nome deles para todo sempre. Provérbios 10, 28 e 29. A esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos perversos
perecerá. Uma outra questão que me chama a atenção, essa punição deve ser levado totalmente atrelado à punição eterna. Lembra de Sodoma e Gomorra, quando tanto Judas quanto Pedro descrevem que eles foram postos como um exemplo de fogo eterno? Então, ele não foi colocado como uma queima que está até hoje se queimando. Sodoma e Gomorra foi destruída para sempre. E lá não tem nada que faça pensar que o fogo ainda permanece aceso. Olha que outro ponto interessante aqui em Romanos 6,23, muito conhecido, né? Porque o salário do pecado é a morte. Que morte é essa? Morte eterna, perecer. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Numa carta de Pedro, ele fala assim, ele não quer que ninguém pereça, ou seja, que ninguém venha se perder, mas que todos cheguem ao arrependimento. Bem, eu li aqui vários versos para você entender que o fazer perecer nunca deve ser entendido como algo que é inexpugnável, ou seja, nunca vai se apagar. Enquanto houver raiz e ramo, à luz de Malaquias, o fogo permanecerá aceso. Mas quando essa raiz e esse ramo se acabar, todos de fato serão extintos. A Bíblia chega a descrever que eles se tornaram como cinzas. Então as cinzas não permanecem queimando constantemente. Espero que você entenda sobre isso. Isso quer dizer o seguinte, é o que o pecado causa. O pecado causa uma destruição eterna para aqueles que permanecerem no pecado. Mas lembrando, Cristo, na verdade, quer nos resgatar. Com o texto de Pedro, segunda carta 3, verso 9, fala assim, Deus não quer que ninguém se perca ou que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. E eu e você hoje temos a oportunidade de nos arrepender dos nossos pecados, nos voltarmos para Deus e ter uma vida transformada em seu nome. Que Deus, portanto, nos faça entender, irmãos, que o pecado causa essa barreira terrível entre nós e Deus e impede que as nossas orações possam ser ouvidas. Não é isso que fala o texto de Provérbios 28, verso 9, né? O que desvia o seu ouvido de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Que nós, portanto, possamos levar com seriedade o pecado e nos afastarmos dele e buscarmos em Cristo, através do Espírito Santo, força para vencermos definitivamente. Vamos orar? Obrigado, querido Pai, por entendermos um pouco da seriedade que tem o pecado. Nós não queremos, Senhor, estar com os nossos olhos, mas ir com ele para o pecado. Não ter nossas mãos, mas ser condutos para o pecado, e nem que nossos pés possam nos levar a caminhos que não são do teu agrado. Pai, eu sei que o arrancar causa dor, e sabemos que o Senhor está falando isso de forma metafórica. Mas, Senhor, por mais difícil que seja, nos ajuda a arrancar de nós, pela tua força e tua bondade, aquilo que nos causa ainda um prejuízo em nosso relacionamento contigo. Queremos que nossas orações sejam ouvidas e para isso, Senhor, não nos deixa viver na prática do pecado, mas liberta-nos nele. Nós te pedimos porque cremos no poder de Cristo e no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, tenha um ótimo dia e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.